Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém? Aqui, irmãos e irmãs, estamos diante de uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, onde tem uma coautoria do irmão Timóteo, que escreveu essa carta junto com ele. E aqui dentro desse texto que nós lemos do versículo 3 ao versículo 12, Paulo nos informa o porquê ele escreveu essa carta. Ele dá informação o porquê ele escreveu essa carta. Por que ele tomou essa atitude de escrever essa carta aos Colossenses? Ele tomou essa atitude ao ouvir um relatório. Foi um relatório levado a ele que o levou a tomar essa decisão de escrever essa carta. Esse relatório foi produzido de autoria de um servo de Deus chamado Epáfras. Está aqui dentro do texto que nós lemos. Epáfras foi até aonde Paulo estava, que pelo contexto da carta em uma prisão, pelo contexto dessa carta que Paulo estava em uma prisão, foi nessa prisão que Epáfras foi e visitou ele e levou esse relatório de como estavam as coisas lá na cidade de Colossos, no meio desses irmãos, nessa comunidade de crentes que existia naquela região, naquela cidade. E o relatório tinha dois lados, um lado positivo e um lado negativo. Aqui nesses versículos que nós lemos aqui, está vindo à tona o lado positivo do relatório. Paulo pegou o lado positivo do relatório e está agora então descrevendo esse lado positivo desse relatório. Ele não está descrevendo o relatório em si, mas está escrevendo algo que o relatório levou a ter. E ele começa dizendo assim: graças damos a Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus Cristo, sempre que oramos por vocês. O relatório do lado positivo do servo Epáfras levou Paulo a estar orando. Não que Paulo não orasse, Paulo era alguém acostumado à oração. Mas o relatório que Epáfras promoveu então um lado, deu um combustível para Paulo, que já estava orando, orar mais ainda. E o primeiro ponto dessa oração de Paulo em favor dos irmãos é uma oração
temos o nosso hábito, o nosso costume de oração. Cada um tem o seu costume, o seu hábito de oração. Aqui dentro dessa carta, Paulo está nos dando um modelo de oração. Nós que já estamos acostumados à oração, devemos pegar esse modelo e ver no que nós podemos melhorar a nossa vida devocional. No que você pode melhorar a sua vida devocional. Então, nessa carta, nós temos um modelo de oração que nós devemos pegar e colocar em prática, que são um bom modelo de oração para nós. E esse bom modelo de oração começa com a gratidão. Paulo começa agradecendo a Deus, dando graças a Deus. Mas isso nas cartas de Paulo, não é somente nessa carta, mas nas cartas de Paulo, Paulo tem esse costume de sempre começar a sua oração pelos seus ouvintes, pelos seus liderados. Ele sempre começa com uma gratidão. Você pega lá 1 Coríntios, Paulo está orando pelos coríntios, agradecendo a Deus pelos coríntios, pelos dons espirituais que os irmãos de Corinto possuíam. Paulo sempre encontra algo bom no seu trabalho, nos seus liderados, nas suas igrejas lideradas por ele. Ele sempre consegue encontrar algo bom para agradecer a Deus. Tem algo bom para agradecer a Deus. Tem algo bom na tua vida para você agradecer a Deus. A gratidão deve ser o começo da tua oração. A gratidão deve ser o meio da tua oração. E a gratidão deve ser o final da tua oração. A gratidão deve habitar no teu coração. A gratidão deve fazer parte da sua vida devocional. Você tem algum motivo para agradecer a Deus? Está cheio. O simples fato de você viver e existir já é um motivo de agradecer a Deus. Deus não tem obrigação nenhuma para com o homem caído. Deus poderia simplesmente fechar a porta do paraíso como ele fechou lá para Adão e Eva, expulsar o homem do paraíso como ele expulsou e deixar o homem entregue à sua própria sorte, à sua própria escolha. Mas Deus não fez isso. Deus preparou um meio de salvação para o homem, e isso já é um motivo de grande gratidão a nós que conhecemos essa salvação. O fato de termos um lar, o fato de termos uma casa, o fato de termos o pão sobre a mesa já é um motivo de gratidão a Deus para nós. Paulo está dizendo assim: graças damos, a gratidão dele é dirigida para a pessoa certa. Ele dirige a sua oração, a sua gratidão para a pessoa certa. Ele dirige para o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse início de oração, ele declara o senhorio de Cristo, ele declara a divindade de Cristo. Cristo é divino porque ele é filho de Deus, e como filho de Deus, ele é Deus também. Estou orando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e a trindade declarada nas Escrituras. A minha gratidão é dirigida a Cristo, a Deus, que tudo fez por nós. Há motivos de adoração na tua vida, há motivos de gratidão na tua vida. Agora então, ele vai começar então a descrever o motivo dessa gratidão. Por que ele estava agradecendo a Deus? Ele diz aqui no versículo 4: porquanto ouvimos da vossa fé, o relato que chegou até mim, eu estou agradecendo a Deus, porque o relato que chegou aos meus ouvidos é que vocês possuem uma tremenda fé. Há no coração de vocês uma grande fé. Existe uma fé no coração de vocês. Eu veio aqui a prisão que eu estou e disse para mim: lá tem um grupo de fé, lá tem um pessoal, uma comunidade, uns salvos em Cristo Jesus que realmente possuem fé. Eles eram donos de uma fé. Porque afinal de contas, a fé, ela é defendida nas Escrituras.
A fé é algo que o salvo recebeu, que você recebeu. Você é possuidor de uma fé. Você tem fé, você acredita. Por isso você está aqui, por isso você está nesse local, porque você recebeu este dom gratuito que Deus deu para você, chamado fé. Existe fé no coração daquelas pessoas lá, Paulo. Foi o relatório que ele recebeu. E ele estava agradecendo por essa fé. Sabe por quê? Porque a fé não é de todos. Existem pessoas letradas, pessoas cultas, donas de vários títulos honoríficos na terra, mas são declarados ateus. Sabe por quê? Porque a fé não é de todos. Sabe por quê que o verdadeiro crente é perseguido? Paulo diz e ensina que a fé não é de todos, e quem não tem essa fé vai perseguir quem tem. Quem é possuidor da fé vai receber perseguição de quem não possui essa fé, porque afinal de contas, ninguém entende, ninguém compreende quando olha para você e vê você acreditando. Então esse que não compreende, não entende, persegue a você. Mas Jesus disse assim: olha, antes de vocês eu fui perseguido. Se o mundo vos aborrece, sabei que em primeiro lugar o mundo aborreceu a mim. Então, se Cristo foi aborrecido pelo mundo, os seus discípulos não são diferentes. Quem é possuidor dessa fé receberá perseguição, receberá punhaladas, receberá patadas daqueles que não têm a mesma fé que você. Mas que essa fé em nós seja motivo de gratidão a Deus. Que alguém veja como Epáfras, como Paulo, essa fé em ti e agradeça a Deus por essa fé que existe em ti. Afinal de contas, a partir do momento que você declarou fé em Cristo, aqueles que estão te observando ficam olhando para a tua vida e ainda perguntam: vamos ver até quando, até onde ele vai com essa fé. Todos que recebem o Evangelho no início da caminhada são colocados em dúvida quanto à fé. As pessoas, os vizinhos, os parentes, os conhecidos e até os não conhecidos, quando fica sabendo da tua fé, fica de olho em você para ver até onde você vai com esta fé. Na realidade, eles se colocam de camarote e esperam a tua caída, espera você negar a fé, porque eles não entendem, não compreendem como que uma pessoa pôde deixar o costume que tinha antes e agora estar declarando fé em Cristo. Mas a fé é algo que Deus nos deu, que é algo que Deus nos outorgou, e essa fé entra no coração do homem, entra no teu coração e faz coisas inexplicáveis, coisas que não dá para entender, coisas que ninguém compreende, acontece na vida daquele que tem fé. Pegue um exemplo do Velho Testamento, Moisés. Como que um homem vai deixar um trono à disposição e trocar esse trono em troco de um sofrimento no deserto? O escritor aos Hebreus explica dizendo que isso foi a fé que levou Moisés a fazer uma troca. E olha que essa troca é uma troca muito difícil, sabe por quê? Moisés trocou algo visível, algo palpável que estava em sua mão, por algo invisível, espiritual, que estava lá na frente, que no meio do caminho ia dar grande sofrimento para ele, mas ele viu o sofrimento, mas ele olhou também pela fé e contemplou a glória lá na eternidade, e aí ele fez a troca de algo visível por alguma coisa que está lá na frente, que ainda não estava na mão dele. Isso daí é fé. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele informa dizendo assim: olha, isso não vem de vós, é dom de Deus. É Deus quem concedeu essa fé para você. Agora, aqui nesse texto, não é somente a fé em si que leva a Paulo a estar agradecendo. Existe algo junto com a fé que levou Paulo a formular um agradecimento a Deus. Aqui está.
porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tende para com todos os santos. Fé e caridade, fé e amor. Porque fé sem obras não tem valor de nada, mas fé com obras tem grande valor, não somente para nós, mas para o próprio Deus. A Bíblia defende uma fé que produz algo. A Bíblia defende uma fé que vem e traz realizações. Não é uma fé simplesmente intelectual. Alguém que pensou e chegou na conclusão e agora está pensando certo, agora está raciocinando certo, agora está declarando a verdade e andando, falando que vai andar com a verdade. Não, a fé não é somente isso. A fé verdadeira, ela se torna em coisas materiais. A fé verdadeira se torna em verdade. A fé verdadeira traz obras realizadas, que está implícita aqui na palavra caridade. Vocês têm uma fé verdadeira, e essa fé verdadeira é transformada, é materializada em caridade para com todos os santos. É uma fé que estende a mão e acolhe, é uma fé realmente verdadeira, que leva à produção de boas obras. É uma fé genuína, não é uma fé vã, não é uma fé somente na cabeça, no intelecto, é uma fé no coração, que entra no coração e faz com que isso se torne verdadeiro entre nós. É uma fé que leva a pessoa não a se preocupar somente consigo mesmo, mas se preocupa com o seu irmão, se preocupa com o próximo e estende a mão. É uma fé recheada de caridade, de amor ao próximo. E essa fé recheada de amor ao próximo leva à realização de boas obras e leva então a uma gratidão a Deus. Por isso Jesus Cristo mesmo ensinou nas suas pregações, no seu ensino, dizendo assim: olha, que as vossas boas obras resplandeçam diante de todos os homens, para que eles vejam as boas obras de vocês e glorifiquem a Deus que está no céu. Nós devemos ter o hábito, nós devemos fazer o exercício, a ginástica das boas obras. As boas obras devem habitar o nosso pensamento, o nosso dia a dia, a nossa vida. Nós precisamos lançar a mão a fazer boas obras, sabe para quê? Para o nome de Cristo ser glorificado, para o nome de Cristo ser exaltado. Nós gostamos muito de lidar com dons espirituais, então vamos pedir dons espirituais para Deus nos encher de dons espirituais, para nós fazermos o nome de Cristo ser glorificado na terra. Afinal de contas, sempre temos um motivo de oração. Nós gostamos de ter uma vida de oração, nós temos motivos de oração. E você sabe que quando é costume fazer campanhas, se faz campanha, geralmente uma campanha de 7 voltas. Escolhe-se um dia da semana e faz todo dia daquela semana, então tem um propósito e uma campanha. E essa campanha geralmente, na maioria dos lugares, enche de pessoas. E as campanhas são norteadas por petições. O que move as campanhas são petições. Geralmente a nossa oração é uma oração pobre, porque a nossa oração é sempre movida por petições. Todo mundo ora, mas sempre quando se faz uma campanha, existe ali um direcionamento que é direcionado por petições. E ali então, durante aqueles dias ali, se enche de pessoas. E eu e minha esposa estávamos indo quarta-feira de dia, quando eu estou de folga, numa campanha. E o camarada tem costume de fazer a campanha de 7 quarta-feiras lá. E quando termina a campanha, na outra quarta-feira, não é campanha, é agradecimento, é um culto de agradecimento pela campanha realizada. Ou seja, a teoria é essa, né?
na 8ª quarta-feira vai todo mundo agradecer pelas bênçãos recebidas durante as 7 quartas-feiras. E sabe o que acontece? Não vai nem a metade do público que ia nas outras quarta-feiras. Olha como que o pensamento de oração da maioria das pessoas é um pensamento pobre. Só se resume à petição, agradecimento não. Por isso que eu disse na introdução aqui que a oração de gratidão deve ser o começo, o meio e o final da oração. Porque as pessoas estão acostumadas a fazer oração de petição. Que não está errado, mas dentro desse contexto, desse modelo aqui, a oração de petição, quando comparada com isso aqui, é uma oração pobre. Porque se resume somente naquilo que eu necessito. Você ora dentro daquilo que você necessita. Mas quando pegamos aqui a fé e o amor, os dois juntos, a fé e o amor, está trabalhando não por si mesmo, mas está trabalhando pelo próximo. Aqui ele está trabalhando pelos santos. Tem alguém que está sendo o objeto, alguém está sendo o alvo dessa oração, desse trabalho, dessa fé dos colossenses. Quem que é? Os santos que se reúnem, é o irmão. Eles estão deixando de estar preocupados consigo mesmo e estão preocupados um com o outro. Cada um se preocupando com o próximo. Não importa a minha situação, o que importa agora nesse culto é a tua situação. Se você está bem, então eu estou bem. A tua felicidade é a minha felicidade. O invejoso gosta de você desde que você não esteja melhor do que ele. E o invejoso anda num caminho tão ruim que às vezes ele tem mais coisa que você, mas mesmo assim ele sente inveja de você. Porque não está nesse modelo de oração que está aqui dentro dessa carta. E ele continua dizendo: por causa da esperança que você está reservada nos céus. A fé verdadeira está de mãos dadas com algo chamado amor, que está com algo de mãos dadas chamado esperança. Veja bem, a esperança é o motivo da gratidão de Paulo. Existia nos seus leitores, existia nos seus liderados uma esperança. Há uma esperança em você? Você tem esperança? Porque a fé verdadeira vai produzir esperança em você. É isso que vai te capacitar a você a fazer aquela troca de algo visível por alguma coisa que não está nas tuas mãos. Porque esperança é ter esperança em algo que você ainda não tem nas mãos. Porque aquilo que alguém tem nas mãos não é esperança. Esperança é esperar algo que você ainda não tem nas mãos. Nós temos uma promessa, é apenas promessa, ainda não está na nossa mão. Deus nos prometeu, mas você e eu não podemos materializar e mostrar para ninguém. Mas temos dentro de nós uma esperança que nós mesmos não conseguimos explicar. Existe essa esperança em nós, e essa esperança nos leva a abandonar o mundo e seguir com Cristo nesse mundo pecaminoso. O apóstolo, escrevendo em uma de suas cartas, ele usou a seguinte frase: aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Ora, o crente só consegue andar realmente em santidade através da esperança. Sem esperança, ele não vai santificar a vida. Quando nós olhamos para um crente e ele é mundano, sabe por que ele é mundano? Porque está faltando esperança na vida dele.
porque a esperança te leva a buscar uma vida de santificação, porque a tua esperança é morar no céu, e morar no céu, você não vai lá morar de qualquer jeito, de qualquer maneira. Existe uma esperança em você, então você aceita o sofrimento, aceita ser chamado de trouxa, aceita ser muitas das vezes caluniado, em troca dessa esperança que está te reservada nos céus. E Pedro, escrevendo na sua primeira carta, ele diz que essa esperança, ela não murcha. Essa recompensa, essa coroa, esse algo que está preparado para mim, para você, não murcha. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, olha, desde agora a coroa da vida me está preparada, a coroa da justiça me está preparada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Nós amamos a vinda de Cristo, esperamos a vinda de Cristo e deixamos esse mundo, buscamos a santificação em Cristo e rejeitamos o mundo, rejeitamos os pratos do mundo, porque existe em nós essa esperança. E essa esperança que existia nos Colossenses é que levou Paulo a estar agradecendo a Deus. E ele vai continuar dizendo, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes a conhecesse a graça de Deus em verdade. Então, existiu o relatório dizia o seguinte, olha, a palavra do Evangelho caiu no coração daquele povo, e aquele povo abraçou essa mensagem, o pessoal entendeu, compreendeu e abraçou esse Evangelho, e esse Evangelho está dando fruto naquelas pessoas, aquelas pessoas estão a bênção, as reuniões são a bênção, os crentes são a bênção, eles são crentes não somente dentro da igreja, mas eles são crentes fora também, seja qual lugar que eles estiverem, eles são crentes, sabe por quê? Está frutificando, está dando fruto, está dando resultado, o Evangelho está dando resultado naquela pessoa. O interessante é que hoje nós conversamos com pessoas que são crentes, e olhamos bem, e você fica vários dias observando aquela pessoa lá, e você chega à conclusão seguinte, que o Evangelho na realidade não fez efeito nenhum naquela pessoa. Sabe aquela ilustração dos crentes pentecostais nos púlpitos? Que o camarada vem para a igreja com um guarda-chuva, está chovendo dentro da igreja, mas ele vem com um guarda-chuva, e chove dentro da igreja, mas ele não se molha porque ele está com um guarda-chuva, a água não penetra e não alcança ele. Está cheio de crente por aí, só nome de crente. Você começa a conviver com ele, você chega na conclusão assim, olha, estou até pensando em falar aqui que eu não sou crente, porque vão me comparar com esse camarada aí. De tão vida torta que o camarada é. Mas não é o caso aqui que nós estamos lendo. Aqui esse pessoal estava frutificando. Essa palavra frutifica. Olha, presta atenção numa coisa, o Evangelho quando entra no coração da pessoa, seja aqui ou no Nordeste, ou na Ásia, ou na África, o Evangelho produz frutos. Não importa a classe social, pode ser o doutor e pode ser o analfabeto, o Evangelho entra e produz fruto. Se não estiver produzindo fruto, é gente convencido e não convertido. Convencido só dá trabalho, mas convertido trabalha na obra e espalha o nome de Cristo. Convencido suja o nome da igreja, suja o nome de Cristo, mas convertido que o Evangelho entra, o Evangelho muda a pessoa, transforma a pessoa. Ninguém fez nada por ele, o Evangelho foi lá e mudou a vida dele. E o Evangelho está mudando, só que tem uma coisa, olha o que ele diz aqui, ó, e conhecesse a graça de Deus em verdade. Mas por quê? Será que existe a possibilidade de conhecer a graça de Deus em mentira? Com certeza existe.
precisa conhecer a graça de Deus em verdade. Eu quero te dizer nessa noite que a graça de Deus não é uma liberação para o pecado. A graça de Deus não é uma autorização para você andar numa vida desregrada de pecado. Tem gente que interpreta mal a graça de Deus. Precisa ler lá o escritor aos Hebreus, que aquele que fizer agravo ao Espírito da graça, comparando com a lei de Moisés, alguém que quebrava a lei de Moisés morria sem arrependimento nenhum, sem misericórdia nenhuma, somente com a declaração de 2 testemunhas. Quanto mais aquele que fizer agravo ao Espírito da graça, mediante ao qual foi consagrado, foi santificado. Nós não podemos brincar com a graça. Nós não podemos fazer uso da graça para dar lugar à libertinagem. A graça de Deus não é autorização para mim levar uma vida desregrada. Eu tenho que pegar a graça de Deus e aproveitar a graça de Deus para me santificar mais ainda. Afinal de contas, a graça de Deus me dá a chance de não ser fulminado na hora que eu pequei. Então eu não vou continuar nesse pecado. Eu vou ter um coração arrependido. Você deve ter um coração contrito, porque um coração contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 50, de número 51. A graça de Deus, na realidade, é para o contrito, é para aquele que é arrependido, é para aquele que se arrepende. Não é para aqueles manipuladores da palavra que transforma a graça em libertinagem. A graça de Deus é para aquele que pega a graça e aproveita a graça para se tornar mais escravo da justiça ainda. Então você tem que aprender a aproveitar a graça. Mas como aprender esse Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo? Aqui tem um outro grande motivo para agradecer a Deus. Existia naquela congregação, existia naquela comunidade um servo fiel de Cristo. Não era um impostor, não era alguém que foi lá para ganhar dinheiro, para negociar, para fazer negócio dos crentes. Era alguém que pregava por amor à palavra. Era alguém que não se negou a dar a própria vida em favor do Evangelho. Epáfras era um servo de Deus que chegou à beira da morte por causa do Evangelho. Um fiel ministro de Cristo. Mas muitas das vezes gostamos dos charlatões, dos mentirosos, dos que vêm e massageiam o ego, dos que vêm e falam: continua assim, que desse jeito você está agradando a Deus. Gostamos daqueles que traz uma maquiagem e não traz a verdadeira palavra. Mas aqui estava um motivo de agradecer a Deus. Existia homens fiéis, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Não é somente o amor fraternal entre irmãos, é um amor que está sendo promovido, fabricado, está sendo produzido pelo Espírito Santo. É fruto do Espírito Santo em nossa vida. Não é uma teoria, não é uma normas de moralidade, não é um decreto de moralidade para nós. É o Espírito Santo que está fazendo essa obra no coração de vocês. Afinal de contas, decreto moral, você pega a lei de Moisés, que não produziu o efeito necessário no coração dos ouvintes. Não produziu. Não levou eles a serem pessoas excelentes. Mas você pega o trabalhar do Espírito Santo, que entrou no teu coração, ele sim coloca a lei lá no teu interior, coloca a lei no teu coração, e essa lei escrita no teu coração, ninguém mais tira. Pode matar, mas não mata essa lei que está dentro de você. Pode perseguir, mas não arranca essa lei que está dentro de você. Esse trabalhar é o trabalhar do Espírito. É o Espírito Santo que tem feito essa obra no vosso meio. E aí ele vai dizer: por essa razão, nós também,
desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Está vendo que aqui o texto vai te levando para um patamar mais alto de oração? Compreenda dentro desse texto que Paulo está te conduzindo, o Espírito Santo está conduzindo você para um patamar mais alto de oração, que começou com a gratidão, que agora ele traz os motivos dessa gratidão, por que ele está agradecendo, mas existe um caminho mais alto, existe um patamar mais alto. Aí você olha para essa comunidade e agora você vai ficar espantado, dizendo assim, mas meu irmão, o ponto que eles alcançaram já não estava bom? Sabe por que nós achamos bom? Porque nós estamos muito longe desse nível de espiritualidade. Paulo tem algo maior para eles, Paulo tem algo muito mais sublime para eles, que vai além desse amor, dessa fé, dessa esperança, que vai além dessa gratidão. É um caminho mais sublime e mais excelente. E para isso, agora nós temos que compreender e entender o lado negativo do relatório. É por causa do lado negativo do relatório que Paulo vai começar a segunda sessão de oração. É por causa desse lado negativo do relatório. Sabe por quê? Porque o lado positivo foi apresentado, mas agora tem o lado negativo. Qual é o lado negativo? Você já passou por uma situação que você está fazendo o bem, está realizando o bem, e de repente você está sendo usado, você está sendo sugado por aquela pessoa que você está fazendo o bem? Alguém está aproveitando da sua boa fé. Existia aqui na comunidade uma boa fé, um trabalhar contínuo, os irmãos se amando, mas alguém estava de longe olhando esse bom andamento e teve uma ideia maligna. Vamos lá e fazer um aproveitamento dessa fé deles. Vamos usar e abusar dessa bondade que eles têm. Eu tenho uma história na minha família, meu tio já falecido. E esse meu tio, ele era sabe daqueles camarada que apronta, que fica olhando e vigiando você só para aproveitar uma oportunidade de tirar uma da sua cara? Esse meu tio era assim, o camarada era terrível. Ele ficava procurando um meio de tirar uma da cara da pessoa. E existia lá na roça, lá, uma família muito católica, apostólica romana, de pessoas assim, de você falar assim, olha, gente boa, gente que sempre procurava fazer o bem, e o meu tio então resolveu pregar uma peça nessa família. Família já lá, 8 horas da manhã, já o sol meio alto, meu tio chegou lá, jovem ainda, e abordou eles, né? Ele falou, olha, mas vocês estão trabalhando hoje? Estamos, desde que o sol saiu a gente está trabalhando. Mas vocês não sabem, hoje não pode trabalhar não. Hoje não pode trabalhar, sabe por quê? Hoje é dia santo. Hoje é dia santo. Aí o meu tio inventou um nome do santo lá, porque ele não era católico praticante, mas ele inventou o nome de um santo lá. Olha, e se vocês trabalhar hoje, olha, esse é um dia santo e dos brabos ainda, hein? Se trabalhar hoje, não sei se você vai chegar vivo até de tarde. Aí os camaradas pegou a enxada nas costas, foi misericórdia, rezou umas Ave Maria, uns Pai Nosso, uns Deus Pai lá, e se mandou para casa. E o meu tio, quá, ficou dando risada da cara deles. O que meu tio fez? Fez uso da boa fé daquele povo lá. Era um povo bom, católico, acreditava na tradição, e entrou na conversa do meu tio. Meu tio enganou eles com a maior facilidade. Tem gente de olho, tem gente olhando, tem gente do lado do inimigo olhando.
precisamos estar vigilantes. Alguém vai entrar no meio da comunidade e tentar fazer um uso errado dessa boa fé. Mas eu posso pegar uma história dentro do Velho Testamento. Eu peguei uma ilustração lá do meu tio, que enganou aquela família católica apostólica romana. Mas você pode pegar o Velho Testamento, você pode pegar a vida de Josué. Josué, um homem de oração, um homem ligado a Moisés, servo de Moisés, que não se apartava da tenda da congregação. E ele então agora substitui Moisés na liderança para levar o povo à conquista da terra de Canaã. E ele então agora entra e vai de batalha em batalha, conquistando várias vitórias. E lá um período da sua vida lá de liderança, ele conquista várias vitórias, e ele faz uma coisa importante. Ele lê toda a lei de Moisés para o povo, e ainda falou para o povo: olha, de todas as palavras que o Senhor vos disse, nenhuma caiu por terra, tudo se cumpriu. Ele lê a palavra e ele exorta o povo, lembrando o povo que a promessa de Deus está se cumprindo. Olha que espiritualidade. Mas aí, o escritor introduz uma história triste, uma história negra, que diz lá, depois que o narrador narra isso daí, ele então traz uma narração triste, dizendo assim, que devido àquelas vitórias de Josué, várias nações fizeram uma união para lutar contra Josué, mas isso aí não era problema, sabe por quê? Josué já estava acostumado a pelejar e venceu, isso aí não era problema. Só que o problema maior é o que o narrador vai colocar. Ele diz assim, olha, além dessas pessoas que se reuniu algumas pessoas lá que moravam pertinho dali, que usaram de astúcia. Eles usaram de astúcias, que são os gibeonitas, e se colocaram como pobres mendigos e foram até o arraial de Israel, conversaram com os líderes de Israel, com a presidência de Josué, e colocaram lá, em resumo, enganaram Josué. E Josué fez um acordo com eles, porque eles foram enganados pelos gibeonitas. Olha só, eram pessoas que estavam perto, ouvindo e vendo tudo que Deus tinha feito em favor de Israel, e resolveram lutar contra Israel, não com armas, mas com astúcia, com engano, e foram lá e enganaram. E sabe qual que é a moral da história ali, se você ler lá? O escritor diz assim: e os príncipes junto com Josué fizeram acordo com os gibeonitas e não consultaram a boca do Senhor. Fizeram sem consultar a Deus, fizeram sem orar a Deus, fizeram confiando em si mesmo, confiando na palavra que estavam ouvindo, não foram perguntar para Deus se era verdade. Tem um ditado aí que nem tudo que reluz é ouro. Tem coisa que reluz e quando você vai ver, dali 3 dias começa a ficar preto. Foi o caso de Josué. Dali 3 dias eles descobriram a verdade. Mas quando descobriram a verdade, já era tarde. O prejuízo já estava feito. O prejuízo já tinha entrado no povo de Deus. Então nós temos que entrar agora na segunda parte, que é buscar uma oração agora mais específica. Ele está dizendo assim, ó: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Agora ele deixa a gratidão, agora ele já agradeceu, agora ele já não está agradecendo mais, agora ele está pedindo, mas não é uma petição que nós estamos acostumados. Ele está pedindo que os seus ouvintes, os seus leitores, sejam cheios do conhecimento. Que haja conhecimento, que tenha conhecimento. É muito bom ter fé, é muito bom acreditar nas promessas de Deus. Opa, somos fogo puro, aqui nós acreditamos, mas não pode acreditar sem conhecimento. Tem que fazer
juntar a fé e o conhecimento, é o que Paulo ensina. É que o Paulo está dizendo, não é aquela fé cega, não é aquela fé sem entendimento, não é aquela fé sem razão. Tudo bem, nós acreditamos no milagre, mas também existe um conhecimento de Deus aqui. A oração verdadeira tem que trazer para nós um conhecimento, e esse conhecimento não é simplesmente intelectual. Porque voltando em Josué possuía um conhecimento intelectual, Josué possuía uma experiência de luta de guerra, mas esqueceu de pedir conselho para Deus. Então conhecimento aqui é um relacionamento com Deus. Sabe, mandam uma mensagem para você no WhatsApp, no YouTube, no Facebook lá, e a pessoa está lá com uma voz impostada, né? Uma voz pastosa. Aí você ouve aquela voz pastosa lá, só na voz você já acha, mas tem alguma coisa estranha. Tem algo estranho nessa voz. Sabe? Tudo bem, Deus revela que vai ter catástrofe. Não, Deus pode revelar tudo isso daí. Revelou no passado e pode revelar hoje também. Mas tem uma coisa, meu irmão e minha irmã, já está revelado nas Escrituras, viu? Não vá se colocando embaixo de pé de ninguém, não. Não vá se baixando as costas para ninguém, não. Já está revelado nas Escrituras. Aqui Paulo está pedindo para que você seja cheio do conhecimento de Deus. Sabe para quê? Para não ser enganado pelos falsos que entram no nosso meio, que vêm para espiar a felicidade, a liberdade que nós temos em Cristo. Paulo foi vítima desses camaradas também. Muitos entraram lá no meio de Paulo, dizendo que era irmão, mas somente para ver a liberdade que eles tinham e colocar eles em prisão. Não podemos baixar a guarda, não podemos baixar. Olha, nós temos algo melhor, nós temos que aprender que a oração, a petição deve nos conduzir para um patamar mais alto, que agora eu comece a orar e pedir que nós sejamos cheios do conhecimento da sua vontade. O que eu preciso conhecer é a vontade de Deus na minha vida. Não vou ser direcionado por um homem, não vou ser direcionado por alguém que tem um dom espiritual. Eu vou ser direcionado pela vontade de Deus na minha vida. Você precisa conhecer a vontade de Deus na tua vida. E sabe de uma coisa? Essa experiência o pastor não vai ter no teu lugar, o apóstolo não vai ter no teu lugar, o evangelista não vai ter no teu lugar. Existem coisas que é você que tem que ter a experiência. Lembra-se de Davi quando ele foi usar a armadura de Saul? A armadura de Saul não serviu nele. A armadura de desviado não serve em você. O que serve em você é a vontade de Deus declarada na tua vida. Você precisa aprender a conhecer a vontade de Deus. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, para não ser enganado por ninguém. Você tem que ter uma comunhão com Deus, porque está escrito que a ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha não atende à voz do estranho, mas nós precisamos aprender a conhecer a voz do Espírito Santo. Nós precisamos nos dedicar. E ele vai dizendo assim, ó, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que vocês possam andar dignamente, para que vocês sejam cheios realmente de boas obras, corroborados em toda a fortaleza. Você precisa aprender e entender e compreender que a ajuda de Deus na tua vida tem que ser contínua. A graça de Deus na tua vida tem que ser contínua. Não é somente na terça-feira de oração, não é somente na campanha de quinta-feira, é todos os dias. Você não é movido a manivela, você é movido pelo Espírito Santo, e essa ajuda está na tua vida todos os dias, todo momento, todo instante. Porque senão, lá no serviço, lá na rua, você vai ser um derrotado. Aonde você colocar o pé, você vai ter a ajuda do Espírito Santo. É nesse sentido que nós devemos ter um modelo de oração para nós.
em crescimento espiritual, em sabedoria e inteligência. É necessário um pouco de inteligência, irmão e irmã. Voltando lá na família católica apostólica romana, se eles tivessem um pouco de inteligência, eles desmascarariam o meu tio. Sabe por quê? O meu tio inventou um nome de um santo lá para eles. Se eles fossem conhecedores da doutrina católica mesmo, eles iam falar assim, mas nós não ouvimos nunca falar desse santo aí. Mas nós tivemos na missa e o padre não falou nada. Quando tem um feriado dia santo aí, todo mundo fala. Na missa fala. Nossa, na igreja teria dado aviso. Mas sabe o que faltou para aquela igreja católica, aquela família católica lá? Faltou inteligência. Você tem que conhecer, você tem que entender, você tem que compreender, você tem que buscar raciocínio. Estão me falando isso, mas aonde que está escrito? Quem que falou? Quem está dizendo aonde que está vindo? Qual é a fonte? Você tem que olhar a fonte. Qual é a fonte? Você tem que checar as coisas, ser inteligente. Você não é burro, você não é quadrado. Você não foi comprado por Cristo para ser guiado por homem nenhum. Você foi comprado por Cristo para ser guiado por Cristo, pelo Espírito Santo de Cristo. Então, eu tenho que estar crescendo nisso, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai. Olha só, eu falei que deve ser o fim da oração. Aqui ele está resumindo o fim da sua oração, porque no versículo 13 ele vai começar um outro assunto ligado com isso daqui, mais um outro assunto, e ele está resumindo assim, ó, dando graças ao Pai que nos fez idôneos. Quem é que nos faz idôneo? Quem é que nos faz capaz? Não é a lei de Moisés, não são os judaizantes que no decorrer da carta você vai encontrar eles, não são os camaradas que se dizem entendidos. Quem nos faz idôneos para o reino de Deus é o próprio Deus, Ele que nos faz idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém? Que Deus te abençoe.